Capítulo 1. O universo e sua origem. A criação do universo é um projeto inconcebível para nós. Pensar que alguém criou com as próprias mãos toda essa imensidão que vemos, realmente é pensar alto. De acordo com a ciência, os planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol e em torno de si mesmos em velocidades absurdas. A Terra faz o seu percurso ao redor do grande astro em uma velocidade superior a 100.000 km por hora. Com certeza é muito rápido. Mas por que tudo continua girando com tanta harmonia e nada colide? Será que tudo isso é obra de alguém com uma inteligência, um tamanho e um poder que foge ao nosso entendimento, ou toda essa perfeição no universo é apenas obra do acaso? Existem bilhões de galáxias e a Via Láctea é como um pingo d'água em um grande oceano. Assim como o nosso Sistema Solar, existem outros sóis e planetas bem semelhantes à Terra. O ser humano é bem arrogante, ao pensar que o nosso planeta é o único que contém elementos que favorecem a vida. Mas o que podemos afirmar, com certeza, a respeito do início do universo? Não muito. A teoria do Big Bang vem sendo estudada há muitos anos. De acordo com ela, se retrocedermos no tempo, encontraremos uma única e minúscula partícula, que começou a se expandir e deu origem a todo o universo. A Terra já esteve completamente em chamas e foi se resfriando no decorrer de milhões de anos. Os primeiros registros de vida surgiram há mais de 3 bilhões de anos. Mas de onde veio essa vida? Acredita-se que cometas tenham trazido a água que encheu os oceanos e junto dela, formas mais primitivas de vida. Esses primeiros organismos unicelulares, após sofrerem diversas mutações, formaram seres mais complexos e encheram os oceanos. Posteriormente, esses seres migraram para a Terra e adquiriram características que possibilitaram sua sobrevivência em diversos tipos de ambiente. Depois dessa pequena introdução, nos resta fazer uma pergunta: onde entra Deus em toda a nossa história da vida? Existem várias versões de como tudo pode ter se iniciado e em cada uma delas, temos teorias muito importantes, com representantes que, supostamente, sabem o que estão falando. A teoria de uma Terra antiga é aceita, tanto por cientistas como por teólogos, é quase impossível negar aquilo que é óbvio. Por outro lado, vemos vários religiosos que afirmam que a criação aconteceu pelas mãos de um único ser, em apenas 6 dias. Sendo assim, teríamos que jogar fora todo o trabalho da ciência e despedir pessoas que dedicaram uma vida inteira ao trabalho arqueológico. As grandes descobertas da ciência não podem ser descartadas, pois são baseadas em conhecimentos empíricos. Dizer que a vida começou há apenas 7.000 anos é algo facilmente refutável, e a certeza virá no decorrer destas páginas. Em A Origem das Espécies, Darwin explica, detalhadamente, como se deu a evolução, e esta é uma teoria impossível de ser contestada. Podemos usar como exemplo a seleção artificial, feita pelo próprio homem em animais, na intenção de aprimorar algum de seus sentidos e criar raças mais perfeitas. Quando cruzamos duas raças de cães, por exemplo, podemos obter outro animal completamente diferente. Involuntariamente, o homem pode causar algum tipo de evolução, quando destrói a natureza e modifica o ambiente. Isso faz com que algumas espécies sejam extintas e outras tenham a oportunidade de sobreviver e passar seus genes adiante. Os animais sobreviventes ao desmatamento terão que se adaptar para continuarem existindo. Seria errado dizer que estes são os mais fortes. Na verdade, eles compreenderam o ambiente e conseguiram usar os recursos a seu favor. Esse processo aconteceu na natureza, muito antes da nossa existência e seguiu lentamente até surgir a consciência. A evolução também pode ser vista através dos vírus, que se aprimoram para debilitar seus hospedeiros, algo que dá bastante trabalho aos cientistas modernos. O fato é que a vida evoluiu na Terra e podemos aprender muito com o que nos foi deixado pelo passado. Os fósseis nos dizem que existiram muitas espécies que nunca mais veremos, pois estão extintas. Os dinossauros estão entre eles. Desapareceram há mais de 65 milhões de anos, mas o que causou a morte desses gigantes? De acordo com a Bíblia, a criação da Terra e de todo o universo aconteceu há 7.000 anos. Sendo assim, como explicar todos esses fósseis de animais pré-históricos? A Bíblia mentiu, ou será que seus autores desconheciam esse mundo antigo? Durante muitos séculos, estivemos sob domínio da Igreja Católica e todo o conhecimento deveria estar em concordância com o texto sagrado. Por este motivo a ciência não pôde avançar e todo aquele que divulgasse ideias que discordassem com aquela suposta verdade seria perseguido, sob a acusação de bruxaria, ocultismo, heresia e várias outras coisas que a Igreja condenava com a morte. Um dos maiores exemplos é o do astrônomo Nicolau Copérnico, que desenvolveu a teoria heliocêntrica. Ele foi acusado pela Igreja, ao discordar que a Terra fosse o centro do universo. O teólogo e filósofo Giordano Bruno também foi perseguido e morto pela Inquisição.
Além de aceitar as ideias de Copérnico, afirmava que as estrelas eram sóis distantes, cercadas por seus próprios planetas. Ao verem que a antiguidade da Terra era incontestável, os teólogos e defensores da causa bíblica encontraram uma maneira de justificar o texto com uma nova teoria chamada teoria do hiato. Eles defendem a ideia de que entre os versículos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis, houve um gigantesco espaço de tempo que não é relatado na história bíblica. No princípio criou Deus a terra. Gênesis 1:1. Este é o primeiro versículo do Gênesis. Nessa teoria, Deus cria todas as coisas há bilhões de anos. Tudo o que havia antes, desde o princípio da criação até os dinossauros, espécies hominídeas e vários outros animais, viveram nesse tempo. Algo aconteceu na Terra entre os versículos 1 e 2, que causou a extinção de toda a vida. Mas o que poderia ter feito tão grande estrago? No versículo 2 é dito: a Terra estava sem forma e vazia. Os teólogos cristãos explicam esse acontecimento de várias maneiras e entre elas há uma bem interessante. Segundo eles, houve uma guerra no céu, onde Lúcifer, ao perder, foi expulso para a Terra. Com o impacto, todo o planeta foi abalado e a vida se extinguiu. Houve então guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e eles revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e perderam seu lugar no paraíso. O grande dragão foi então lançado fora. Apocalipse 12:7. Este é o momento em que Lúcifer é expulso do céu e lançado na terra, como uma grande estrela, causando a destruição de tudo o que havia antes. A ciência explica de duas maneiras os eventos que podem ter causado a destruição do mundo antigo. A primeira é a Era Glacial, também chamada de Idade do Gelo, aconteceu há aproximadamente 60 milhões de anos. Ainda não somos capazes de dizer, com certeza, quais foram as causas desse evento, mas sabemos que grande parte do planeta ficou coberta de gelo, dando fim em quase toda a vida existente. Mudanças climáticas fizeram com que o gelo derretesse, mas ainda em nossos dias, existem lugares completamente cobertos. A segunda explicação científica é o choque de um grande cometa ou meteoro com a Terra. Essa teoria também é muito importante para nossa pesquisa, pois mesmo nos dias de hoje, a Terra sofre atingida por objetos vindos do espaço. Muitos deles só são percebidos depois que adentraram a atmosfera terrestre e isso nos deixa completamente indefesos contra essas ameaças. Se um objeto semelhante àquele que destruiu a vida no passado se chocasse conosco, os únicos sobreviventes humanos seriam os milionários, que provavelmente já construíram seus bunkers particulares, onde salvariam suas famílias, médicos, políticos, cientistas e computadores repletos de dados sobre tecnologia, ciência e filosofia. Em 6 de novembro de 2016, foi anunciado na imprensa que um homem morreu e várias pessoas ficaram feridas, após a queda de um meteorito na Índia. Não é o primeiro e nem o último evento causado por uma rocha vinda do espaço. É natural vermos aquilo que chamamos de estrelas cadentes, passando pelo céu. Normalmente as crianças e até mesmo alguns adultos gostam de fazer pedidos ao vê-las. Mas e se no lugar de um meteorito, um grande meteoro viesse em nossa direção? A ciência diz que isso já aconteceu várias vezes no passado e pode acontecer a qualquer momento. Se uma rocha do tamanho de uma casa atingisse a Terra a milhares de quilômetros por hora e se essa rocha caísse no mar, sabendo ela estaria em uma altíssima temperatura, a água, primeiramente, se espalharia pelos continentes, matando bilhões de pessoas e animais. Em seguida, se formaria uma gigantesca nuvem sobre o planeta, causando terríveis tempestades. Nesse momento, o clima mudaria e estaríamos diante de uma nova era do gelo. Assim, quase todos os seres viventes morreriam e os que restassem teriam que se acostumar com a baixa temperatura. Concluímos, então, que a Terra é bem mais antiga do que achávamos e que um dia houve, com certeza, um primeiro sapiens, que desenvolveu suas habilidades e sentidos até se tornar o ser dominante do planeta. Descobrimos que a Bíblia, embora seja um livro bem interessante, não pode nos ajudar muito, quando tentamos encontrar a origem e a idade da Terra. Mas quem escreveu a Bíblia? Como ela se espalhou pelo planeta? E o que podemos aceitar como verdadeiro em seu conteúdo? Perguntas importantes, mas vamos por etapas. A Bíblia foi escrita por diversos sacerdotes, escribas, profetas e várias outras pessoas. Adiante, veremos que muito do que está na Bíblia foi copiado de outros povos e vários mitos tiveram uma origem bem mais antiga. Notas. 1. A teoria heliocêntrica diz que o Sol é o centro e os planetas giram ao seu redor. 2. O filósofo Giordano Bruno viveu no século XVI. 3. A teoria do hiato se tornou popular entre os teólogos do século XIX. 4. O bunker é um abrigo subterrâneo, preparado para resistir a ataques de guerra.